Olá, me chamo Joaquim, mais conhecido como Senhor Quinca. Tenho 68 anos, tenho 4 filhos e não quis me casar. Moro em uma cidade do sul do Piauí. Desde já, peço desculpas, mas não falarei o nome da cidade, para evitar novos transtornos. Meu sobrinho está escrevendo para mim, já que não sou letrado. Sou caseiro, sei fazer de tudo na roça. Cercas, currais, plantios, lido com gado, de tudo um pouco. Bom, vamos ao relato. Isso aconteceu quando eu tinha por volta dos 27 anos. Morava sozinho, em uma casa. Eu trabalhava para um colégio particular muito conhecido aqui na cidade. Eu era responsável por uma grande área deles. Como mencionei antes, eu fazia de tudo. No mês de setembro daquele ano, tinha preparado uma selva para caçar, próximo ao rio, que ficava próximo à casa que eu morava. Mas o local que eu ia caçar ficava uns 10 quilômetros de lá. No dia que voltei à selva, tinha levado mantimentos, uma cartucheira calibre 36, um revólver calibre 38 e uma peixeira, e meu inseparável facão de cabo azul, conhecido aqui por 3 riscos. Cheguei na cefa, me posicionei em cima da árvore e esperei que entrasse alguma caça. As horas se passaram e não vinha nada. E eu estranhei. Percebi que não havia barulho algum na mata. Aquilo me acendeu um alerta, porque quando isso acontece, é sinal de predador, principalmente onça. Passou alguns minutos, comecei a sentir um cheiro muito forte, mistura de carniça com chiqueiro de porco. Imediatamente, coloquei a gola da camisa sobre o nariz. Fiquei apreensivo. Comecei a ouvir uns barulhos esquisitos, mistura de grunhido de porco com rosnado de cachorro, e como se estivesse com uma gripe muito forte. E a gente fica com catarro no peito, com dificuldade de respirar. Me assustei e fiz o mais absoluto silêncio, porque percebi que aquilo não era normal. Olhei em direção à minha cefa, que ficava a uns 20 metros de onde eu estava. Eu vi um vulto preto, mais ou menos do tamanho de um bezerro novo. Só que dá para perceber que uma das partes dele era mais alta que a outra. Peguei a lanterna. Ficava pensando em não ligar, mas acabei ligando. O que vi foi a coisa mais horrível de minha vida. Me arrependo de não ter ficado quieto até hoje. Ele tinha uns pelos pretos acinzentados. Tinha uns trapos de roupas naquele enorme corpo magro. Tinha a parte traseira mais alta que a dianteira. Uma cabeça muito grande, que ficava quase arrastando no chão. Orelhas pontudas. Tinha uma espécie de boca que ficava sempre aberta e babando muito com dentes enormes. Naquele momento, ele olhou para mim e vi aqueles olhos amarelados. Grandes, aquela coisa de uma espécie de rosnado engasgado. E do nada veio em minha direção, num tipo de galope meio de lado, uma coisa toda sem jeito, mas ao mesmo tempo muito rápido. Fiquei paralisado de medo. Em questão de segundos, ele estava embaixo da árvore, bufando e fazendo grunhidos estranhos. Bateu o desespero, porque aquela coisa olhou para cima e começou a ficar em pé, igual gente, com uma das pernas tortas e meio que balançando para se equilibrar. Tudo esquisito. Seus braços tocavam o chão. Ele se preparou para pular, e eu peguei a cartucheira e dei um tiro nele, que pegou meio que no ombro dele. Aquilo deu um grito tão alto que meus ouvidos doeram. Logo em seguida, ele saiu correndo em direção aos morros. Fiquei em cima da árvore até o dia amanhecer. Quando deu por volta das 8 da manhã, desci. Voltei em direção à casa. Quando cheguei lá, tinha umas galinhas mortas, o cavalo com um arranhão muito grande na parte traseira. 2 dos meus 5 cachorros estavam aos pedaços,
e os outros muito cansados e feridos. Tinha sangue na porta da frente da minha casa. Passei o restante do dia cuidando dos animais machucados. Fiquei espantado e pensei muito. Ou aquela coisa seguia o meu cheiro até em casa à noite, ou aquela coisa me conhecia. E a segunda opção que me deixou mais preocupado, pois seria alguém que me conhecia e poderia me pegar na traição. No outro dia, bem cedo, fui atrás de ajuda. Cheguei à casa do senhor Augusto. Ele era um velhinho muito gente boa e crente. O mesmo falou que ele já tinha visto uma mula sem cabeça. Comentei o assunto com ele. O mesmo me orientou a prestar atenção nas pessoas, ver se alguma olhava para mim de forma estranha ou com um semblante de raiva, já que eu era uma pessoa querida por todos e não tinha nenhum desafeto. Segui o conselho dele. Fui até o centro da cidade, encostei no barzinho do senhor Pedro, comentei com ele o assunto. Ele riu do que eu falei, mas logo ficou sério, pois via meu olhar de preocupação. Batemos um papo baixinho. Logo chegou um senhor já de idade, o senhor João, conhecido por fazer consertos de panelas, fogões e essas coisas. Todos demos bom dia para ele. Ele respondeu, mas olhei para ele e percebi uma faixa de curativos no ombro, descendo no braço. Deu para ver, pois ele sempre andava com camisa social aberta, pelo menos os 3 botões de cima. Perguntei se ele tinha se machucado. Ele me olhou torto e disse: machuquei quando pegava a lenha no mato. Coloquei umas no meu ombro e aconteceu de uma escorregar e rasgar meu ombro. Eu respondi: melhoras ao senhor. Ele só balançou a cabeça de forma positiva. Mas sentia que ele me olhava. Me levantei e fui para casa. Passou vários dias, tudo tranquilo, mas eu sempre com aquilo na cabeça. Numa quarta-feira à noite, eu assisti um jogo do Vasco, quando ouvi os cachorros que estavam vivos latindo e chorando muito. Aquilo me alertou. Logo peguei minhas armas, chamei os cachorros, os coloquei para dentro e fechei tudo. Apaguei as luzes, deixando só a dos fundos acesa, e a da varanda de frente acesa também. Fiquei na sala apreensivo. Os cachorros começaram a chorar, até se calarem. Logo subiu aquele cheiro horrível. Comecei a ouvir aquela respiração engasgada e rosnados. Algo muito pesado andava em volta da casa. Empurrões nas janelas e portas. Mas principalmente nas janelas, aquela coisa parecia saber que elas eram mais frágeis. Do nada, tudo ficou em silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que dá aflição. De repente, uma pancada muito forte na porta da frente, que quebrou uma parte. Vi aquele braço com pelos pretos acinzentados falhados, dedos deformados, garras muito grandes entrar. Peguei meu facão, corri e dei um golpe naquele braço. Não decepou, mas foi por pouco, pois ficou pendurado pela carne. Ele deu um urro muito alto e puxou para fora. O braço prendeu e ele terminou de ser arrancado, caindo dentro da sala, perto da porta. Ouvi ele correndo para longe em gritos horríveis. Tudo ficou em silêncio novamente. Quando eu estava ficando tranquilo, uma pancada enorme no telhado. Muitas telhas se quebraram. Por sorte, as ripas é caibros e elas não se partiram. Ficou para dentro da casa a parte traseira, como se ele tivesse ficado preso. Aproveitei a situação, peguei a cartucheira e atirei nas pernas dele, que deu outro urro e se desprendeu. Pulou na parte de fora da casa e uma voz muito grave, com muita dificuldade, falou: desgraçado, ninguém nunca tinha me ferido e você arrancou meu braço. Eu vou me vingar, vou matar todos de sua família. Logo em seguida ouvi ele correndo e gruindo, semelhante aos de cachorro quando se machucam. Quando ouvi aquilo, fiquei congelado. Se ele tenta entrar novamente,
teria me matado com certeza, pois eu não teria reação alguma. Quando amanheceu, saí para ver o estrago. Paredes, janelas e portas arranhadas, um buraco enorme no telhado, e meu cavalo morto, sem a cabeça. O braço, antes de um monstro, agora era um braço de gente, de uma pessoa idosa, com a mão calejada. Deixei toda a bagunça do jeito que estava. Peguei a bicicleta e fui na casa do Sr. Augusto. Quando cheguei lá, tinha um grande rastro de sangue dando a volta na casa e entrando pela cozinha. Fui com cuidado, entrei devagar. O guarda-roupas dele estava revirado e com poucas roupas. Aquilo me deixou muito assustado e com uma dúvida muito grande. Será que ele era um monstro? E tinha me enganado da primeira vez que fui lá? Mandado eu procurar alguém que me olhasse de forma estranha só para me despistar? Voltei para casa e o braço que eu tinha arrancado não estava mais lá. E os cachorros estavam coados na cozinha, chorando. Desde então, o Sr. Augusto sumiu da cidade. Eu não ouvi mais notícias dele. Logo, toda a cidade sabia do ocorrido. Uns acreditavam, outros não. Mas não estou aqui para julgar ninguém. Até porque, antes do que aconteceu, eu também não acreditava. Só espero que ninguém passe pelo que eu passei. Anos se passaram sem nada acontecer. Toquei minha vida, continuei morando na mesma casa e trabalhando para o colégio. Certa vez eu estava na feira da cidade, conversando com amigos, tomando uma pinguinha, aquela prosa boa. Até que chegou o Sr. João. Chegou com uma cara espantada, dizendo que o Sr. Augusto estava de volta à cidade. Eu paralisei, meu coração quase saiu pela boca. Passou poucos minutos, o Sr. Augusto chega até onde nós estávamos. Chegou com um sorriso aberto, como sempre ele tinha. Deu bom dia e todos olhamos para ele com olhares tortos. O Sr. Augusto falou: "Que foi, moçada? Não sentiram a falta de um velho amigo?" Sr. João perguntou: "Por onde um amigo andou, sumiu por muito tempo." O Sr. Augusto respondeu: "Fui visitar meu irmão em Brasília. Ele estava muito doente e acabou falecendo." Todos nós desejamos os pêsames para ele, mas não ficamos satisfeitos com a resposta. Eu desconversei e disse que ia para casa e saí de mansinho. Cheguei em casa preocupado, cortei umas madeiras bem grossas para as janelas e portas. Fiquei muito apreensivo, com medo do Sr. Augusto voltar à minha casa em forma de fera. Eu não conseguia afugentar ele dessa vez. Quando foi por volta das 16 horas, recebi a visita do Sr. Augusto. Fiquei desconfiado, mas o chamei para entrar. Passei um café e sentamos embaixo de um cajueiro que ficava ao lado da casa. Ele não contou conversa e falou: "Já sei de tudo o que ocorreu. Eu não sou lobisomem, nunca me transformei nesse demônio." Então retruquei e disse que fui na casa dele logo pela manhã quando tudo aconteceu. Vi o sangue na casa e em algumas roupas que ficavam no guarda-roupas, todas reviradas. Então ele respondeu que estava cortando um carneiro, quando o ajudante do bar do Sr. Pedro chegou, correndo porta dentro, dizendo que havia atendido o orelhão com a notícia do meu irmão muito doente, com cirrose. Larguei tudo e meti as mãos nas roupas, coloquei na mala e saí correndo para a rodoviária. Esqueci tudo aberto. Perguntei pelo sangue ao redor da casa. Ele não soube explicar. Eu fiquei confuso, desconfiado e fiquei em silêncio por uns instantes. Ele se levantou, se despediu e saiu porteira fora. Alguns dias se passaram. Quando foi um domingo, uma noite de temperatura agradável, tinha uma lua muito bonita no céu. Por volta das 10 horas da noite, ouço os cachorros latindo e vi alguém se aproximando da porteira montado em um cavalo. Era o Sr. Augusto. Estava com uma espingarda e muito nervoso. Abri a porteira. Ele desceu. Falou para correr para dentro da casa e trancar tudo. Quando entramos,
Ele falou que algo estava rosnando, grunhindo alto. Deu uma pancada forte na porta da cozinha. Peguei minha espingarda, olhei pelas brechas da janela e vi uma coisa estranha. Magro, com pelos pretos acinzentados falhados pelo corpo. Uma cara encostada no chão, olhos amarelados brilhantes e uma podridão exalava dele. Aquela coisa ficou de pé, todo torto, curvando para frente com os braços quase tocando no chão e as garras enormes. Logo veio à cabeça, aquilo era um lobisomem. Aquela coisa veio em direção à casa. Não contei conversa. Abri a janela e dei um tiro bem no meio dele. Aquilo deu um grito horrível, caiu no chão, se debateu e pulou a cerca e correu para o mato. O senhor Augusto disse: "E agora, eu tô aqui, viu? Não disse que não era eu?" Eu fiquei sem entender nada. Para mim, vi aquele homem como um demônio. Passou um tempo, ouvimos os cachorros chorando e o cavalo do senhor Augusto saindo correndo disparada. Logo, começou os barulhos de briga dos cachorros. Pancadas enormes. Olhamos por as frestas da porta e vimos aquele demônio brigando com meus cachorros. Já tinha 2 mortos aos pedaços. O terceiro e último, aquela coisa, o pegou pela cabeça e meteu as garras nele e o arremessou contra a parede da casa. Eu peguei minhas armas, o senhor Augusto se armou e esperamos aquela coisa vir. E lá veio ele, em fúria, muito rápido. Se jogou com tudo na porta da frente. Se não fosse as escoras que coloquei, ela teria vindo abaixo. Ficamos esperando uma chance de atirar, mas aquela coisa ficava às espreitas, não dava brecha. Até que o senhor Augusto foi para a cozinha, tirou a escora da porta, deu a volta e deu um tiro a queima-roupa no lobisomem. Aquilo deu um tipo de grito e se voltou contra o senhor Augusto, pulou em cima dele. Quando peguei meu facão e dei um golpe nas costas dele, porque se eu atirasse poderia acertar o senhor Augusto, o facão ficou preso. Aquela coisa tentava atirar com aquelas mãos. Aproveitei a situação e descarreguei meu 38 nele. Aquela coisa balançou. O senhor Augusto levantou e deu outro tiro naquela coisa. Ela cambaleou e correu na tentativa de pular a cerca. E até que conseguiu, mas caiu uns 5 metros depois. Corri dentro de casa, peguei minha cartucheira, pulei a cerca e quando vi aquele demônio caído no chão, dando os últimos suspiros, mirei e atirei bem na cabeça dele. O senhor Augusto chegou e deu outro tiro, mas aquilo não voltou a ser homem. Ficamos ali por algumas horas, até o dia amanhecer. Quando os primeiros raios de sol apareceram, começou a cair pelos, e aos poucos aquilo voltou a ser homem. E para nossa surpresa, era o senhor João. Não entendemos como era possível, já que no meu último encontro com aquele demônio, ele tinha perdido um braço, e dias depois, vi ele na rua, normal. Levamos o corpo para o fim da roça, abrimos uma cofa, jogamos querosene e ateamos fogo. Depois enterramos. Não sei como isso tudo é possível. Como um homem normal, sem qualquer suspeita, se transforma naquela coisa. E como após perder um braço, aparece dias depois com o mesmo, sem nenhum arranhão. Há muitos mistérios na face da terra, coisas que nunca vamos entender. Até hoje, não vi mais nada. Senhor Augusto faleceu há muito tempo, e com ele se foi parte do nosso segredo. Mas hoje eu compartilho com vocês. Obrigado por ouvir o meu relato e uma boa noite a todos.